Vamos falar sobre os capítulos 1 a 3 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. É muito interessante observar, o primeiro versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nessa frase simples tem grandes verdades. Primeiro, Deus não está no céu e nem na terra. Ele criou os céus e a terra. Ele é maior, ele é diferente. E a outra verdade é que a Bíblia toda é sobre os céus e a terra. Você vai ver que no primeiro capítulo de Gênesis, ele repete, ele fala sobre a terra, os céus, ou a terra e os céus 17 vezes. Esses primeiros capítulos de Gênesis mostram que o tema da Bíblia é a terra e os céus. No Apocalipse, quando termina a Bíblia, termina com Deus criando novos céus e nova terra. Deus ocupa mais a parte superior e o homem a parte inferior. Às vezes fala que Deus habita nos céus e às vezes fala que ele se abaixa para ver o que tem nos céus. Então, é muito importante a gente não ficar muito ao pé da letra quando nós estamos estudando a Bíblia, porque existem várias maneiras de dizer Deus está nos céus ou Deus está acima dos céus, Deus criou os céus. Outro ponto importante nesses primeiros capítulos é a pessoalidade de Deus. Deus é uma pessoa, ele pensa, ele cria, ele olha para ver se ficou bom, ele é uma pessoa que interage com o homem, ele pergunta para o homem onde ele está, ele já sabe onde está, mas ele pergunta onde ele está. Ele cria os animais e pede o homem para ver o que o homem vai colocar o nome em cada animal. Muito interessante também na interpretação da Bíblia, já nesses primeiros 2 capítulos, você vai notar que tem uma ordem das coisas. Mas aí quando você chega no capítulo 2, a ordem parece ser diferente. Porque no primeiro capítulo, por exemplo, ele diz que a terra produza as plantas, e as plantas vieram. E que a terra produz os animais, e os animais vieram. Mas depois você percebe no capítulo 2 que não tinha planta nenhuma na terra. E que Deus fez o homem e depois surgiram as plantas. Então, existe uma ordem na mente de Deus, a ordem de prioridade no capítulo 1, mas existe uma ordem diferente na prática. Aquelas coisas estavam presentes em potencial, mas não presentes na prática. Na prática, ocorreu de uma forma um pouco diferente. A gente não pode ficar pegando muito em detalhes e depois, quando vem o próximo versículo e fala diferente, e aí ficar confuso. Porque existe uma razão, existe uma ordem de Deus na prioridade, mas existe uma ordem diferente. O capítulo 2 já começa mostrando uma ordem na prática um pouco diferente. Uma outra coisa interessante de você observar é que Deus disse: haja luz, houve luz, haja separação, terra produza. Mas quando ele criou o homem, ele não disse: haja homem. Ele não diz: a terra produz o homem. Não, com o homem ele conversou dentro da Trindade e falou: façamos o homem na nossa imagem, na nossa semelhança. Então, a criação do homem foi diferente do resto de toda a criação. Foi uma conversa entre a Trindade e não foi uma coisa de haja, mas Deus formou com suas mãos o homem na sua imagem e na sua semelhança. E depois, então, nós vemos a cena trágica de Deus chamando o homem e o homem escondendo de Deus. Ele tinha feito a roupa com folha de figueira, mas ele, quando na presença de Deus, aquela folha de figueira não resolveu nada. Isso fala conosco que nós, às vezes, acalmamos nossa consciência com nossas boas obras que nós fizemos para melhorar, para fazer alguma coisa, mas quando Deus vem, quando é na hora do vamos ver, aí aquelas coisas ele disse: eu escondi porque eu estava nu e tive vergonha disso. E interessante também um outro detalhe, para nós terminarmos a nossa meditação nessas passagens, é que Deus conversa com o homem, pergunta: o que você fez? Conversa com a mulher, mas ele não conversa com a serpente. Ele não conversa, ele já dita a ordem. E outra coisa interessante, ele não amaldiçoa nem o homem, nem a mulher, mas ele amaldiçoa a serpente e amaldiçoa a terra. Maldita é a terra por tua causa, maldita és tu. Ele falou para a serpente que você vai se arrastar sobre a terra.